Fala, senhor Gustavo Félix. Tudo na paz, cara? Então eu venho trazer aqui para vocês essa análise da Prio 3, né? Aquela empresa lá do Rio. E não sei como é que é o gráfico ainda, para te falar a verdade. Vamos fazer análise juntos, né? Vou analisar desde o início o que eu estou vendo para você até entender como que eu analiso um ativo que eu nem conheço. Então, eu quis te trazer aqui para o Bitcoin, que é o mercado onde você já conhece, né? Não sei a profundidade, mas pelo menos dentro da análise que eu ensino lá, eu consigo dar andamento por aqui e aí depois você, com os estudos aí dos vídeos, você vai adquirindo aí independência para você fazer suas análises, cara. Então, o mais importante que eu busco é trazer informação, né, conhecimento para as pessoas poderem conduzir o gráfico e conduzir a vida, porque a análise técnica, cara, ela é completa. Pelo seguinte, ela tá aqui no gráfico, né, mas ela é muito mais que isso. O que eu estou vendo aqui no gráfico é um rastro muito pequeno da análise técnica. Essa análise técnica ela serve para a vida inteira. São as leis naturais. Então, são leis naturais, a análise técnica está dentro das leis naturais e eu consigo identificar ela em várias coisas, inclusive aqui no gráfico. Então, esse é o mais importante de tudo. É uma coisa orgânica. Então, se é orgânico, é natural, não é artificial, é orgânico. Então, aqui dentro da nossa análise, do nosso tipo de análise técnica, por que eu deixei aqui no Bitcoin antes de entrar lá na Prio? Porque é o ativo que você já conhece e ela está numa movimentação aqui que a gente está buscando. Aqui, ó, dentro do diário, a gente fez um topo ascendente, viemos buscar aqui um fundo descendente. Putz, se é fundo descendente, que esse aqui era o fundo anterior, eu já estou querendo inverter a tendência. Então, o que eu estou buscando aqui meu próximo movimento? Possivelmente, né, eu fiz um fundo aqui descendente e eu estou rastreando para ver se essa extremidade aqui é um topo descendente. Então, se for um topo descendente, eu preciso ver que é um rompimento de mínima e depois essa movimentação aqui. E toda vez que eu vejo um tempo gráfico, eu tenho que saber o que está acontecendo, identificar a tendência, saber a saúde da tendência, identificar o contexto, mas eu preciso saber que esse tempo ele está ligado a um tempo maior. Então eu narro essa tendência aqui, mas eu preciso saber por que ele está fazendo isso e o porquê a resposta está aqui, mas a pergunta tá lá no tempo maior, e o tempo maior é o semanal. Então, se eu preciso ver uma inversão de tendência no diário, é porque o semanal está precisando de alguma coisa. O que o semanal está precisando? Eu vejo aqui nitidamente, ó, o rompimento da mínima já justifica eu buscar lá no diário uma tendência de baixa. Por quê? Se eu vejo aqui um candle que fez uma extremidade dentro de um tempo gráfico, ó, a extremidade dentro de um tempo gráfico, e ele está buscando um topo, porque ele já tem um fundo, inclusive tem até que mudar isso aqui, ó, fazer ao vivo aqui para você, ó. Isso aqui é verde, porque é o fundo do semanal. Pronto. Então, eu tenho um fundo, eu estou buscando um topo, para depois buscar o quê? Se eu fizer esse topo, eu quero ver a continuação dessa tendência. Né? Porém, aqui eu estou mostrando a estrutura da tendência. Essa tendência precisa mostrar saúde, porque ela tem obstáculos aqui pela frente que são obstáculos. Ó, tem essa sequência aqui de eventos antigos, que é um topo no diário, um topo no semanal, um topo no mensal. Olha como as cores aqui são importantes para poder verificar, né, com esse tipo de análise nossa. E o semanal ele está fazendo um evento, ele pode estar fazendo um evento após o rompimento de um desses eventos antigos aqui, que é o topo no diário. E esses eventos antigos estão fazendo obstáculos aqui com que o preço não suba, é por isso. O preço não está subindo por isso. Desde esse topo no mensal aqui, ó, chegou muito próximo de toda essa região, voltou para corrigir, fez o fundo no semanal
e agora estamos buscando um topo, já invadindo a região. O que os touros precisam aqui? Montar uma nova base de preço no semanal, né, em algum lugar, para poder romper tudo. Caso isso aqui eu estou dando um spoiler para você. Ó. A gente não formou esse topo ainda, mas se formar, precisamos formar um fundo ou aqui na região das emas ou logo acima do último topo do semanal, que é um topo descendente aqui. A gente viu uma tendência de baixa no semanal. Ó. Fundo descendente, topo descendente, rompemos o fundo anterior e agora fizemos um novo fundo. Isso aqui é o contexto. Então a gente precisa formar uma base aqui e sair rompendo tudo. Porque se da próxima não romper tudo, o que pode acontecer aqui com o preço? Novamente, entrar nessa característica aqui de rompimento sem continuação, pode ser que teste o semanal e depois o preço já era. Com essa movimentação, a gente vai buscar um outro tipo de rastreio. E eu preciso saber disso tudo. Bom, eu queria te atualizar aqui sobre o Bitcoin, né? Porque esse foi por ele que a gente acabou tendo contato aí, né? Deixa eu voltar no diário só para te dizer que então a gente no diário que está buscando aqui um topo descendente. O topo descendente precisa romper a mínima, é isso que a gente está buscando. E dentro dos fractais aqui, o 4 horas precisa ter uma tendência de baixa. Então olha como é que ele já está montando essa estrutura de tendência de baixa. Topo, fundo, topo, e agora ele precisa romper esse fundo aqui para dar a tendência de baixa. Porém, o diário precisa romper este fundo aqui para dar a sequência do nosso semanal. E depois do semanal, se fizer isso, é um evento registrado e a gente vai buscar um fundo ascendente no semanal. Se romper e já continuar para cima, ótimo. Força dos touros, bora romper toda aquela resistência. Vamos lá para Prio 11. Prio 3, na verdade, né? Não sei de onde eu tirei esse 11. Prio 3. Ó, que ativo. É um ativo bem forte, né? Tá numa tendência de alta aqui bem forte. Vamos ver o que tá rolando aqui. Caramba! Olha que beleza! Que ativo espetacular! É tão bom ver essa movimentação aqui. Aqui de cara eu vejo já que ele está num topo histórico. O ativo está num momento de topo histórico, então está chamando a atenção de muitos investidores aqui. É um ativo forte. Ele começou, né, começou, na verdade, muito empolgado com o preço aqui, a R$ 22, né? Fez um topo e queda livre. Desde quando ele está nessa? Caramba. Desde 2011. 2011 ele foi ter uma retomada de preço 5 anos depois. 6 anos depois, como queira. Então, ele está aí há 7 anos, mais ou menos, 8 anos, em tendência de alta. Caramba, que ativo espetacular, gostei demais dele. Né? Mas, ativos em tendência de alta, sim, né? Em topo histórico, na verdade, a gente tem que ficar muito atento. Porém, ele não demonstra nenhuma fraqueza até agora. Né? Vamos fazer a análise aqui, aí a gente encontra certinho onde está o preço e a gente já tem o próximo movimento aqui. Bom, primeira coisa, preciso marcar as extremidades aqui do gráfico referente ao tempo gráfico. Então eu sei que eu estou aqui no mensal e o mensal eu marco com essa linha dourada aqui. E já vou colocar a visibilidade aqui, ó, tá certinho para o mensal. Então eu sei que ele está num topo histórico porque ele rompeu o topo anterior. Né? O ativo está em tendência de alta macro aqui, isso é muito importante. Então eu vou marcar as extremidades aqui do movimento atual agora. Eu tenho o contexto macro, que eu sei que está em topo histórico. E essa é a palavra final quando se trata desse ativo aqui. Está em topo histórico. Muito legal pegar esse tipo de movimento. Quer dizer que é um ativo com um fundamento importante que chamou a atenção de muitas pessoas, muitos traders, muitos investidores principalmente, e eles estão interessados em negociar
esse ativo aqui durante anos. Isso é muito importante, né? Então, realmente, a PetroRio, é isso, lógico, né? Então, ele tem uma base fundamental aqui muito importante. E dentro do movimento atual, o que a gente tem aqui? Um topo no mensal rompido, a gente vai verificar se aqui é um topo, um fundo ascendente, logicamente, né? Então, o range de preço tem isso aqui como referência atual dentro do mensal. Mas a nossa análise técnica, agora partindo da análise técnica, esquecendo a parte fundamental e a parte do contexto macro, e agora entrando nos fractais, eu preciso confirmar para ver se isso aqui é um topo e ver se isso aqui é um fundo. Esse é o mais importante. Então eu preciso ver aqui no semanal tendências referente aos eventos. É simples assim. Não estou usando nada além disso. Eu posso até aqui ocultar as emas, ocultar volume. Esse é o mais importante. Eu preciso ver tendências aqui. Ó. Então vamos verificar se eu tenho tendências aqui nessas extremidades. Então aqui, ó, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Tendência de baixa caracterizando aqui um topo no mensal. Tendência de baixa no semanal é a pernada do mensal. Eu tenho um evento no mensal, tendência de baixa no semanal. Vamos ver se eu tenho tendência aqui, ó. Fundo, topo, fundo ascendente, rompi o topo anterior. Rompi o topo anterior. Opa! Trazer para cá, já que eu estou aqui, ó. Rompi o topo anterior. Rompi o topo anterior. Tendência de alta caracterizou o fundo no mensal. Ótimo. Já tenho aqui os eventos. Vamos marcar os eventos aqui do semanal, porque a gente saber se eles estão influenciando aqui nessa movimentação de preço e caso o preço volte, quais são as bases. Então aqui no semanal eu vou marcar em verdinho a visibilidade do semanal, já está em verde, vou transferir para cá, porque estes eventos aqui estão totalmente relacionados a esse preço. Olha aqui como é que após o último fundo do semanal aqui, que tem dois tipos de evento aqui, o próprio fundo, o rompimento desse fundo e agora o rompimento do rompimento. É aqui, ó, a gente vê uma entrada de volume para poder mostrar aqui que os touros estão interessados ainda em negociar esse preço, né? Então aqui tem um fundo no semanal, o topo no semanal, que na verdade é a tendência aqui de baixa do semanal. Vamos incluir o outro aqui, o último fundo do semanal está aqui. E o último topo do semanal aqui. Cada evento desse tem seus rompimentos, rompimento de mínima, esse evento que precisa de um rompimento de mínima foi esse. Esse evento aqui, rompimento de máximo, foi logo depois. Então a gente tem aqui já construindo a nossa visão da tendência aqui no semanal. Vamos cair para o diário para entender o que o preço está precisando aqui. Porque aqui, ó, no mensal, ele está precisando de um topo, certo? É um topo ascendente. A gente tem aqui o topo ascendente rompido anterior, o fundo ascendente marcando aqui a base desse tempo. Temos aqui o rompimento do topo anterior. E aqui o preço está buscando um topo também no mensal. Buscando um topo no semanal. Tem aqui um fundo, rompimento do topo anterior. Essa aqui é a pernada do mensal, que é a tendência de alta do semanal. Também está buscando um topo. Então, está buscando em topo até agora em todos os tempos, possivelmente. Vamos ver aqui o diário. Ó. Aí o diário, eu tenho meus eventos marcados ali, que me mostram os obstáculos que o preço precisou enfrentar. Então eu tenho aqui, ó, dois topos no mensal, que é o topo anterior. Esse aqui, ó, o topo anterior. E agora é o topo histórico, né? Rompeu o topo histórico, está em tendência de alta com um gap aqui, ó. Né? Não é bem um gap que a gente naturalmente vê, né? Porque ele tem uma ligação aqui, mas é um gap do fechamento até a nova abertura, teve um gap. Isso é importante para mostrar mais força. Porém, o preço não tem obstáculo para cima, ele precisa demonstrar total força, total força. E agora eu já começo a olhar aqui para o volume, já começo a olhar para EMAs, né? Mas vamos marcar aqui os eventos do diário, vamos verificar se isso aqui é evento do diário válido. À medida que a gente vai entrando, a gente vai
encontrando onde o preço está. Mas aqui, nitidamente, ele precisa formar topos em todos os tempos, praticamente, do jeito que ele está andando aqui. E se começar a inverter a tendência do menor para o maior, ele está contagiando o maior e pode ser que a gente esteja vendo aqui a formação do topo no mensal. Né? Esse tipo de ativo aqui, em rompimento de topo, é muito complicado entrar. Você tem que entrar em bases de preço com referências anteriores. Então vamos verificar se isso aqui é topo no diário. A gente entra aqui no 4 horas. Nem é. Isso aqui possivelmente do 4 horas. Ó. Eu quero ver uma tendência no diário, eu estou vendo uma tendência no 4 horas. Então eu já vou marcar isso aqui no 4 horas e vou buscar minha tendência no diário. Isso aqui é 4 horas. Vou substituir aqui. Pronto. Aí ele não me aparece mais no diário. Eu vou buscar as outras bases no diário. Aqui, ó, um fundo aqui. Será que é um topo aqui? Eu preciso encontrar aqui no diário a base de preço, a referência dentro desse tempo gráfico aqui. Então, no diário. Será que esse aqui é um topo? Vou marcar até esse outro aqui. A gente entra no 4 horas já com a visão ampla. E esse é o vídeo exclusivo para o meu amigo Gustavo Félix. Tenho um prazer em fazer esses vídeos, cara. Pode me pedir aí que eu gosto de fazer análise, eu saio analisando tudo. E isso aí só me ajuda muito mais. Eu te ajudo e eu me ajudo. E você me ajuda também fazendo essas perguntas aí. Então vamos verificar essa tendência no diário aqui. Ó. Por quê? Topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente. Vamos ver qual desses 4 eventos aqui no 4 horas possui tendência. Cada evento tem que ter sua tendência. Nitidamente eu vejo aqui, esse aqui já vou até excluir, ó. Não tem tendência nem nesse ponto e nem nesse ponto, ó. Então, esses aqui os eventos. Nitidamente eu já consigo ver. Espero que você também esteja conseguindo identificar aqui, ó, a tendência de baixa. Posso até fazer assim, ó. Tendência de baixa aqui no 4 horas, ó. É uma tendência de baixa que não teve a saúde necessária para uma tendência de baixa, mas caracterizou aqui o topo no diário. E vamos ver aqui essa sequência aqui, ó. Preciso ver a tendência de alta. Ó, a tendência de alta aqui. Aqui está muito nítido a tendência de alta. Ó, um pouco mais saudável. Então por isso que o preço esticou muito para cima, porque é tendência de alta macro. Então qualquer tendência de alta nos tempos menores aqui puxa muito o preço para cima. Isso é importante. Então eu já entro aqui no diário, ó. Vamos ver quais as bases de preço do diário. Ó, beleza, então a gente sabe que o diário precisa formar um topo e depois um fundo ascendente. E que referência que ele tem aqui? EMAS. Esse aqui é um fundo no 4 horas. Então mesmo se o diário romper esse fundo aqui, que ele pode ser ainda uma base para os touros dentro da movimentação de preço, mas mesmo esse rompimento aqui não descaracteriza a tendência de alta do diário, porque a base está aqui embaixo, né? Vamos cair no 4 horas novamente para a gente ver aqui certinho onde o preço está. Então o preço está aqui, ó. Os touros, esse aqui é a primeira vela do pregão de hoje, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Que os touros agora estão livres para poder seguir. Eles precisam seguir com força, do jeito que eles estão indo aqui. E o aumento de volume nessa vela é importante para mostrar que que eles estão consumindo as ordens de venda. Então, quanto mais o volume aumentar e o preço subir aqui, melhor para os touros conseguirem uma base de preço. Vamos cair numa hora. Ó, segunda vela do pregão. Aqui a gente já vê, ó, resistência aqui, ó. Os touros enfrentaram muitas ordens de compra e agora, sem volume, estão conseguindo fazer o preço subir. Porém, essa vela aqui não é a vela, precisa esperar o fechamento dessa vela aqui para juntar todas as informações. Então essa vela aqui é minha referência maior.
E o nosso tempo vai acabar aqui, mas olha como é que a tendência está muito forte aqui, o preço sustentando aqui na EMA 12, né, e vai embora. Ativo em ATH é isso aí que a gente vê. É um ativo forte, mas eu não entraria agora, eu esperaria uma base de preço. Fechou? Vamos ver aqui no 15 minutinhos. Aqui nossa tendência do 15, ó. Tá tentando encontrar um topo. Abraço, cara. Até mais.